Nós vamos passar a palavra agora para o coordenador desse momento, que é o nosso querido Sandro Lima, o presidente do Centro Espírita João Evangelista, que ele vai coordenar as perguntas aqui com os nossos amigos Frederico Menezes, Anete Guimarães e Marcel Mariano. Vocês têm 1 hora. Oi, som. Boa tarde. Só uma questão de justiça, eu não estou mais presidente do Centro Espírita João Evangelista, viu? Não, mas eu estou trabalhando com muito amor, aquela casa que a gente ama e que nos trouxe aqui como trabalhadores, tá bom? O nosso querido Adriano está lá fazendo um trabalho muito bom e eu estou aqui na retaguarda auxiliando. Vocês estão felizes? Maravilha, né? O que está me tocando bastante nesse evento é essa leveza e essa alegria cristã, essa alegria vinda de vocês, dos expositores. Gratidão, viu? E, com certeza, cada fala de cada um dos expositores tocou vocês de um modo. Cada um de nós recebeu um recado íntimo, não foi assim? Né? Levando a reflexão e vontade de mudança. Esse é o papel do evento como esse também. E aí chegou a hora da participação de vocês através de perguntas. E a primeira pergunta que nos chega aqui pelo correio é para o nosso querido Frederico Menezes, que diz assim: alguns pensadores dizem que religião é uma força matriz que te chama pelo medo. A ideia da reencarnação estaria nesse mesmo caminho? Não, a fé raciocinada que o Espiritismo preconiza nos leva a procurar entender a reencarnação não simplesmente como sendo um recurso para que a pessoa resgate seus erros do passado. Isso é coisa muito própria e surgiu muito do pensamento do espírita no Brasil, sabe por quê? Porque o brasileiro já nasce devendo. Aí quando ele reencarna é para pagar. A reencarnação é possibilidade. A reencarnação é recurso pedagógico do amor divino para que os espíritos aprendam lições. Esse é o fundamento da reencarnação. O medo, o trabalho feito pelas religiões que utiliza o medo para conter as almas, isso faz parte de um estado primário do nosso processo de evolução e faz parte depois dos desvios para que a arrogância política nossa passe a querer dominar as ovelhas a partir desse medo. O Espiritismo veio nos dar asas, como o Red Bull. Maravilha. Agora chegou uma pergunta aqui para a nossa querida Anete. Anete, é obrigatório para o suicida vir com atraso cognitivo ou deficiência física? Não é uma questão de obrigatoriedade, que as pessoas ficam pensando que tem um tribunal julgando isso ou aquilo. Vamos pensar sobre a lei da gravidade. E eu faço uma brincadeira com a pessoa. Se você cuspir para cima e não sair de baixo, vai cair na sua testa. É um castigo? Não. É uma coisa natural. Então, existem leis. Vamos pensar... olha, vai responder rápido, me perguntou, vai demorar essa? Quando você lê o Livro dos Espíritos, o corpo se liga, molécula a molécula, lembra? Cada parte do perispírito se liga, molécula a molécula, ao corpo físico, correto? E essa ligação, como é que há esta ligação? Aí eles falam sobre o fluido vital, lembra o fluido vital? Então, olha só, é uma modificação. Olha só, o nome fluido vem porque era 1857. Hoje a gente falaria outra coisa. Ou energia, vitalidade. Por que ele não usou a palavra energia? Porque energia começou em 1908. E só se tornou popular em 1950. Então não podia usar essa palavra lá. A coisa mais próxima era, para não chamar de coisa, ele chamou de fluido, que é uma coisa amorfa. Mas hoje seria uma coisa vital. Então isso liga. E ele diz que esse quanto é que anima a matéria, ou seja, permite manter a vida. Quando esse material se encerra, você tem a morte, ou seja, a separação dessa estrutura física, dessa estrutura espiritual, ok? Mas é a única maneira de morrer? Não. O que seria uma morte natural? Seria a morte pelo esgotamento desta vitalidade. Ela vai acabando e você se desprende naturalmente do corpo. Ou seja, uma coisa indolor,
uma coisa perfeitamente natural. Existe uma outra morte, chamada morte violenta. Na morte violenta, você tem uma pessoa jovem que vem a óbito pela destruição das estruturas que mantém. Então, você não tem coração, não tem mais nada, você tem a morte. Mas cada uma dessas células está cheia de vitalidade. Então, é uma morte dolorosa. Quanto de dor? Até o esgotamento dessa vitalidade, porque estava no programa, então 48 horas, 72 horas, depende do seu nível evolutivo de sofrimento, de dor. E depois, acabou, você está livre. E existe um outro tipo de morte, que é do processo autodestrutivo. Então, você destrói e inviabiliza essa estrutura física. O que acontece? Todo esse material está cheio de vitalidade. E o que a vitalidade faz? Qual é a função dela? A função dela é transmitir informação do corpo físico para o espírito. Então, você destruiu, mas ela continua transmitindo. E aí você sente a decomposição, você sente a destruição. É um castigo? Não, é um processo natural da física. Então, ele vai transmitindo. Ah, mas vai acabar? Vai acabar as células, que elas vão se decompor, mas você ainda tem vitalidade. Então, você sente dor, sofrimento. É o livro Memórias do Suicida. E você permanece revivendo, experimentando. Então, qual é a única maneira do espírito ter sensações físicas? Ou ele reencarna, ou ele vira um obsessor vampiro, ou ele é um suicida. Porque, fora isso, você está fora desse universo físico. Então, não é um castigo que se dá ao suicida, tá? É um processo natural. Aí, quando ele reencarna, dependendo do período em que isso aconteceu, você tem... Lembra que ele levou um tempo plasmando isso na mente? É um fenômeno traumático. Pensa em Freud, gente. Trauma. Aqui na vida física a gente não tem traumas? Esquece coisas, cria coisas. Imagina um trauma como esse. Ele se mantém. Então, você cria uma vinculação mental. Quando você reencarna, qual é a forma do perispírito? Livro dos Espíritos. Tem a forma que o espírito queira. De novo, qual é a forma do perispírito? Tem a forma que o espírito queira. Ou seja, o seu conteúdo mental gera o perispírito. Então, ninguém obrigou você a ter uma deficiência, a ter isso, a ter aquilo. É algo natural. Você está num fenômeno traumático, um trauma mental muito intenso, plasma um perispírito defeituoso, que plasma um corpo físico defeituoso. Não tem nada a ver com castigo. É uma lei absolutamente natural. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que diz assim: eu já ouvi um palestrante dizer que não existe, para a espiritualidade, tem espaço e tempo. Eu posso reencarnar no meu passado? Marcel Mariano. Só se nós nos apropriarmos de uma série de Irving Allen, que foi ao ar em 1968 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 70, O Túnel do Tempo. A pergunta cairia melhor para Tony Phillips e Doug Newman, os viajantes do tempo. Olha, veja só. Não. Nós temos 3 dimensões: passado, presente, futuro. Allan Kardec coloca na abertura de um dos seus livros, salvo engano, A Gênese ou O Céu e o Inferno, um desses dois está, de que para Deus, passado e futuro é o presente. Nós é que dimensionamos. Hoje é sábado. Ontem foi sexta-feira. Amanhã é domingo. Nós temos essa dimensão por causa do jogo do sol, por causa do dia, disso que transportamos no pulso, o relógio, que mede as horas. E por isso nós temos essa dimensão. Então não temos mais como voltar a esse passado. Até porque uma frase de Chico, ele disse que ninguém pode voltar para fazer um novo começo, mas qualquer um pode fazer um novo fim. Ou seja, eu posso começar a construir agora como é que vai ser o fim da minha novela, mas o primeiro capítulo já foi ao ar. O que eu fiz, eu deixei de fazer, gerou consequências, resultados que vão me acompanhar ao longo do tempo. Então, não será mais possível. O passado pode ser visitado em imagens, pode ser revisitado em lembranças.
que inclusive eu não perdoo o que ele me fez, porque nunca esqueci. Ora, o esquecer ou não é uma questão de memória. Se me fizerem algo que seja muito traumático aos 5 anos de idade, mesmo aos 95, eu poderia dizer a alguém, eu tinha 5 anos de idade, quando aquele infeliz me fez tal coisa. É mesmo, foi quanto tempo? 90 anos, nunca esqueci. Excelente memória. O problema é se eu fiquei com trauma, se eu fiquei com revanche, com ódio, aí é outra questão. Esquecer ou não é questão de memória. Enquanto o alemão, Alzheimer, não me visitar, eu manterei memória daquilo, bom ou negativo. Mas se eu guardei mágoa, se eu guardei revanche, desejo de vingança, eu posso estar no caminho de William Shakespeare, ou seja, eu estou tomando veneno esperando que o outro morra. Muito bem. Tem uma pergunta agora que diz assim: como aplicar o treino da ternura em grupos de evangelização de crianças? Ternura é o impulso natural de ajudar ou minorar o sofrimento de quem você gosta. O que a gente tem que fazer é dar oportunidade para as crianças manifestarem isso. Então, eu preciso de ajuda. E a criança manifesta. Tá? E dar a chance. É muito comum nós escondermos as dificuldades. Hoje em dia até a gente brinca, né? A gente cria nossos filhos numa eterna Disneylândia. Né? Até os 21 anos, depois solta. Mas, nossa, ele não tem iniciativa, ele não se vira. Pensa bem, ele cresceu na Disneylândia. Na Disneylândia não tem lixo, não tem problema, não tem pobre, não tem doença, não tem nada. Você acha que ele está preparado para lidar com a realidade? E a gente quer uma coisa diferente? Então, nós temos que dar oportunidade para as crianças exercitarem isso. Isso faz parte do que o Felipe Zimbardo chama de alfabetização emocional. Tá? Se você não aprende como lidar com a frustração, o que acontece? Frustração faz parte da vida. E aí eu brinco fazendo uma pergunta: onde está escrito que quando você se apaixona por alguém, tem que ser retribuído? Ou seja, eventualmente, pode acontecer, você se apaixona e não é retribuído. E aí, o que você faz? Atualmente, se você tem 16 anos, você se suicida. Mas como? Não faz parte da existência esse tipo de frustração? Perdeu o emprego no Brasil. As coisas mudam. Aí você perde o emprego e entra em depressão. Aí as coisas... Não era assim. Ó, não tem emprego, o que você faz? Vamos procurar outro. Não consigo aquele igual, vamos tentar uma outra coisa. Mas espera aí, isso não faz parte da existência? Você não está preparado para lidar com essas coisas? Por que não? Então é uma falta de adestramento. Não é esse o papel? Então, frustração. Inclusive, a frustração, segundo pesquisadores, lembra o teste do marshmallow? Walter Mitchell demonstrou que quando você treina a criança no que a gente chama de resistência à tentação, lembra da tentação? Então, atrasar a recompensa, etc., isso estimula a produção de dopamina, faz a criança mais inteligente, mais resistente, tem relacionamentos mais sólidos, tem menos evasão escolar, é melhor em todos os sentidos. Ou seja, dificuldades geram estímulos cerebrais. Então, em vez de entregar o tempo todo, ela buscar, ela ir atrás, isso vai forjando caminhos cerebrais. Então, sim, nós temos que treinar. Então, oportunidade de ajudar é importante, porque o exercício da ternura gera gentileza. Então, crianças que colaboram, e pensa bem, você quer que seu adolescente vá lavar a louça, mas se bobear, as crianças pequenas não tentam ajudar. É uma coisa natural para ela. Ela quer, não faça isso, não é para fazer nada. E aí, nunca fez, com 18 anos você quer que faça. Pensa bem, faz sentido uma coisa dessa? Então, você tem que acostumar. Então, as crianças pequenas têm que ter a oportunidade de ajudar, porque isso exercita uma parte do cérebro, que é o pré-frontal. Então, a ternura é a chance que você dá aos bebês, às crianças, de exercitar uma parte do cérebro, que é de onde provém, segundo André Luiz, compaixão, misericórdia e a ligação com a divindade. Tem uma pergunta agora para o Frederico, que diz assim: os autistas
os pais dentro da transição planetária. O que esperar? Como fazer? Como agir? Isso vale um seminário de 2 dias. O autismo ainda é um grande desafio, né? Na sociedade, é algo relativamente novo pela quantidade de experiências que estão vindo, e são desafios novos. O autismo, nós sabemos que existem graus diversos, e existem esses graus diversos em função dos espíritos que estão trazendo essas experiências. Existem aqueles que são mais agressivos, né, que tem a ver com o histórico do espírito. Existem aqueles que estão no processo de adaptação ao corpo físico, são almas muito inteligentes, outros trazem uma sensibilidade monumental, trazem uma capacidade de afeto, embora às vezes possam não conseguir expressar. Então, o padrão é exatamente das condições diversas evolutivas de cada alma. Surge como desafio para a educação, para a ciência, para os pais, para os tutores, para os campos do pensamento espiritual. E eu vejo também como uma grande fotografia dessa transição que a gente está vivendo, dessas mudanças que nós estamos experimentando. Aí alguém disse, mas como é que esse negócio começou a aparecer agora? Não começou a aparecer agora. Não é? Provavelmente lá atrás já tem existido, só que não havia o conhecimento a respeito disso. Não é? Por exemplo, eu acho que os médiums mais ostensivos, eles seriam catalogados lá atrás, se existisse a palavra, como autista. Eu mesmo, vocês estão lembrados da minha família, né? Não ria, não. Eu me isolava, ficava no quintal da minha casa e conversava com um rapaz que era um espírito desencarnado. Aí quando eu olhava, estavam meus irmãos fazendo aquilo que hoje é chamado de bullying, tudo rindo de mim. Porque eu estava sozinho, conversando sozinho, que na verdade eu não estava. Aí quando eu olhava, com quem eu estava conversando, foi embora. Ele disse, mas é engraçado, ele me deixa nessa situação e ó, some. Eu seria catalogado como autista, porque eu vivia muito no meu mundo, e tem mais, viu? Sem qualquer presunção, vou dizer a vocês, muita coisa que a gente passou a ouvir falar hoje de astrofísica, de dimensão, de não sei o que está se falando muito hoje, buraco de minhoca, que você, em tese, alguns levantam, que você pode sair numa outra realidade. Vocês acreditam que nessas minhas experiências, eu pensava coisas dessa natureza? Olha para aí, não sou gênio, não. Eu acho que era uma questão só de que quando você se isola muito, se abstrai muito dessas coisas em torno, você pode estar abrindo espaço para refletir, para pensar, para receber intuições. Eu acho que alguém já conversava comigo nesse sentido. E eu seria catalogado, sim, como autista. Eu penso que muitos médiums seriam diagnosticados como tal. Mas ainda temos um universo muito vasto para tentar entender melhor a experiência autista. E eu acho que os próximos, e aí me permitam um exercício que não é nem de premonição, mas eu acho que os próximos 5 a 10 anos a gente vai conhecer nuances, matizes dessa experiência que vai enriquecer bastante. Não só a ciência em particular, mas a experiência humana como um todo. Muitas transformações vão acontecer. Espíritos que estão vindo trazem uma complexidade no seu psiquismo que vai provocar, inclusive, alterações substanciais no nosso organismo. E isso não é nada extraordinário, não. Como a gente era no período primitivo da Terra? Como era o nosso organismo? Era muito peludo, o corpo arqueado para frente, o rosto patibular. À medida que o tempo foi passando e a gente foi tendo novas encarnações, a gente foi aprendendo a pensar, o cérebro da gente, a massa era quase lisa, e a gente começou a exercitar o pensamento, a criar abstração, foi criando as circunvoluções, foi criando as reentrâncias e tudo mais, o corpo foi ficando cada vez mais elegante, a gente foi ficando mais ereto, isso é uma consequência natural dessa evolução. Então, eu acho que muitos espíritos que estão reencarnando, eles vão trazer um salto magnífico para o entendimento da vida na Terra, do nosso organismo, dos instrumentos que nós utilizamos e, principalmente, da complexidade do espírito que nós somos. Tá certo? Então, seria isso aí.
Tem chegado muitas perguntas em relação à criança, né? Porque nós estamos falando de esperança, de transição, e nós temos que passar tudo isso para essa classe, para essas crianças, né? E vem aqui uma pergunta para o Marcel, que diz assim: como podemos levar afetividade às nossas crianças, ou às crianças dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, se muitas das vezes são filhos de pais e mães que não receberam a afetividade? Temos que desenvolver a capacidade de amar indistintamente. Cada ser humano possui carências, possui histórico que merece ser analisado por aqueles que são seus responsáveis, seus tutores. Eu fiquei 20 anos na vara da infância e da juventude de Salvador, o que foi uma experiência muito rica. Eu fui advogado da jornalista Glória Maria, adotou as duas crianças, que hoje são duas moças já. Glória Maria, notável jornalista, já está no mundo espiritual. Participei da adoção de um dos filhos de Elba Ramalho e de outras celebridades, né? Parisi, uma coordenadora do programa do Faustão, Luciana Parisi, ela também adotou com o companheiro uma criança em Salvador, eu estava lá. Então, cada expressão, cada criança trazia uma história de abandono, trazia uma história com marcas, e, portanto, os cuidadores, aqueles responsáveis, vão desenvolver a capacidade de amar, envolvendo ela para diminuir esses traumas, proporcionando que a criança se desenvolva em um outro ambiente, um ambiente adotivo, e possa reconhecer os pais agora adotivos como seus legítimos tutores na terra, porque pai é que cria, é que ama, é que zela, nem sempre é o que procria, muitas vezes procria e abandona, e outros se interessam. Então tive com casais da Itália, da Alemanha, da Polônia, que vieram a Salvador fazer a chamada adoção internacional. Se levava a criança para fora do país, depois de cumprida todas as determinações do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e anos depois esses casais retornavam a Salvador. Iam à vara da Infância e Juventude em gratidão e convidavam a mim e ao juiz, às vezes, para um jantar, para um almoço. Nós saímos e víamos a criança falando duas línguas, português e a língua do país para onde foi, destoando completamente daquelas inverdades, transplante de órgãos, a criança foi lá para fora e teve os órgãos extraídos, está morta. As crianças voltavam completamente, tinham suas raízes na Bahia, eram crianças afrodescendentes, os pais muito brancos, né, às vezes até albinos, e aquela criança inteiramente negra. Era um contraste e amavam profundamente. O que eu percebia era reencontro de almas, apenas almas que vinham do passado para se reencontrarem novamente aqui por esse procedimento que permitia. Então, eram profundamente amados porque eles desenvolviam um laço. Se a gente é voluntário de alguma atividade, colabore da melhor maneira possível, sabendo que aquilo às vezes mais agressivo, aquele menino mais estranho, aquela menina mais arredia, pode ser a mais necessitada do grupo. Ela já vem de traumas nessa existência, pode trazer traumas reencarnatórios, necessitando profundamente de acolhimento e carinho, a fim de romper a concha, para voltar à normalidade da convivência interpessoal. Tem uma pergunta agora dirigida à doutora Anete. Como podemos ajudar os nossos autistas com a puberdade? E aí vai emendo no outro, que a pessoa pede para você indicar um livro ou alguns livros ligados ao tema que você falou. Eu sou um pouco antiga e eu tenho algum problema com rotulações modernas. Então, quando eles falam síndrome autista, e hoje em dia todo mundo é autista, eu descobri que eu sou autista também, né? Porque eu fui conversar com uma pessoa e disse assim, mas você é autista? Eu disse, não, não sou não, você é sim. E eu disse, mas não sou não, você é!
Então tá. E hoje todo mundo, você falar qualquer coisa, e não é só isso. Por exemplo, na minha época não tinha esse negócio de borderline, que tinha ali, era transtorno psicótico. Então, você era psicose disso, daquilo outro. E eu acho mais preciso, eu acho que a gente está usando muito a pasteurização de termos. Então, vamos lá, qual é a base do autismo? Tá? Então, você tem variações, mas a base é incapacidade de desenvolver uma relação de afeto. Eu vou falar afeto em geral, mas seria a estrutura da personalidade básica. Então, você tem problemas em vários níveis, desde a incapacidade de focar os olhos, de reconhecer o outro como... E aí vai dos mais graves, mas todos falam sobre isso. Só que estão colocando como um transtorno, tá? Na minha época ainda era doença, mas agora transtorno. E, vamos lá, o que seria um problema de afeto? Pode ser um transtorno neurológico? Sim, Alan Snyder trabalha com isso. Então, o que a gente chama de, no meio aqui, os chamados autistas autênticos, você faz um exame neurológico e você nota nitidamente uma diminuição de atividade do lobo temporal esquerdo, com uma contrapartida de aumento do lobo temporal direito. Tá? Essas pessoas desenvolvem determinadas características. Um grupo significativo são os autistas savant, que é a especialidade Schneider, e que ajudou ele a entender como a gente resolve problemas. Então, qual é o problema principal desses autistas? Padrões. Nós, para estabelecer as relações de afeto, nós temos padrões de comportamento. Ele não consegue padronizar, tá? Então, ele não estabelece a relação. E é uma incapacidade a nível neurológico. Ok. Ele não tem uma lesão neurológica, mas não estabelece isso. Pode ser um processo de desenvolvimento, uma deficiência química. Se encontraram deficiências químicas, tá, que impedem o desenvolvimento da área. Então, ele estruturalmente tem, mas não conseguiu ir adiante. Ok, é uma possibilidade. E você tem exames que comprovam esse estado de autismo. Não é tão grave como o anterior, mas é autismo. Bom, ele não tem nenhuma lesão neurológica, ele não tem nenhum quadro químico, ele tem apenas quadros comportamentais. Ok, pode ser um trauma de natureza psicológica, que é a causa disso, e tem algumas crianças que têm todas essas características e estão numa situação, eles têm sintomas. Então, ele é autista? Então, vou contar a história pessoal, porque eu já conheci várias crianças assim, tá? Então, um casal, amigo, a gente conheceu, um garotinho, 3 anos de idade, não falava direito, não conseguia falar. Ele não abraçava, ele não tinha contato, ele tinha sensibilidade acentuada para a luz, para contato físico, uma série... Ou seja, autista clássico, né? Tem toda a sintomatologia. Não tem os exames complementares, tá? Mas, passou algum tempo, ela engravidou. E aí ele se aproximou a primeira vez e abraçou. Sabe quem tá aí? Meu irmão gêmeo. Aí disse, não, meu filho, é seu irmão. Mas não é seu. Não, quem está aí é meu irmão gêmeo. Não, filhinho, é seu irmão, mas não é... Não, ele é meu irmão gêmeo. Finalmente eu não estou mais sozinho nesse lugar. Então, aí o pai pergunta, mas do que você está falando? Eu não estou sozinho, eu estou aqui. Você é muito simpático, mas eu não te conheço, porque eu vim de lá e ele também. É um autista. Agora imagine você indo para um país estrangeiro. Você não fala a língua, não conhece o costume. Tudo é alienígena. Vocês são pessoas estranhas. E você diz, você tem que me amar, porque eu sou sua mãe. A gente diz, mas como? É muito comum. Nós já temos relações anteriores. Mesmo que você não conheça ninguém, você conhece a cultura. Tá? Você é do planeta. Agora imagine se não for. Então, você vai ser um autista. Porque não consegue estabelecer laços afetivos com quem? Com você e seus alienígenas. Agora, eu posso ser educado, eu posso ser inteligente, eu posso ser... Então, tem vários autistas savant que não são autistas. E tem um outro caso de autistas também, que aí complicou muito. Tá? Eu travei contato com isso, uma senhora em Belo Horizonte descreveu a primeira vez, depois eu fui atrás para ver se era verdade. Ela tinha um filho, o filho não aprendeu a ler.
O filho não conseguia ir para a escola, a luz incomodava, a coisa. Ele disse que eu não consigo enxergar, botavam as coisas, ele não enxergava, fez todos os exames, não tem. É autista. Porque hoje, agora, qualquer coisa parecida é autista. E o que? Ela se conformou. Ele é autista e começou na casa a preparar para lidar com aquele autista. Mas ela sentia... Não parecia isso. Tá? Ela era professora de inglês e começou a entrar em contato com outra pessoa, mãe de autista. Ele não encaixava. Tinha várias coisas, mas não encaixava. Aí, finalmente, alguém falou assim, o seu filho, esse negócio de não enxergar, você fez exame? Fiz. É porque é o seguinte, eu ouvi falar de uma médica aqui no Colorado que estava tratando as crianças e desenvolveu uma metodologia que resolvia esse problema, que parece que é um problema de vista. Não, eu fiz todos os exames. Entra em contato. Ela entrou em contato e ela descreveu. Disse, olha, eu acho que seu filho se encaixa. Traga para fazer uns exames. Levou. Bom, vou encurtar a história. Eu tenho aqui um material, é um óculos especial, que eu acho que vai resolver o problema. Aí o menino fez o óculos e voltou a ler. Fone de ouvido, escutava bem, frequentou a escola, e em pouco tempo, ele não só atingiu a idade escolar, como superou. E qual era o problema? Não era autista? Não. Ele tinha um problema de visão, um problema de audição. Qual era o problema que ele tinha? É que ele enxergava além do espectro comum. Ele enxergava ultravioleta e infravermelho. Quando você pega um material branco, filho, você está refletindo uma radiação. Ele ofuscava, ele não enxergava. Então, o que o óculos fazia? Diminuía a capacidade visual e a capacidade auditiva. E, num instante, sem essas dificuldades, ele tinha sensibilidade exagerada. E uma vez ele disse assim, não, essa pessoa não é uma boa pessoa. Mas por quê? Não dá para você ver? Olha só, não é boa. O que você está vendo? Olha a cor. É uma pessoa ruim. O povo já é aura. Não. Dependendo de sentimentos, geram ondas de calor, né? Principalmente a ira, infravermelho. Lembra que o cara enxerga infravermelho e ultravioleta? Ele não é menos, ele é mais. Então, ele não é infra-humano, ele é super-humano. Então, ele não entendia que vocês não enxergavam os sentimentos, ele enxergava, porque sentimento tem cor. E no espectro da luz, quando a gente fala dos espíritos, não fala sobre isso. Não era espiritual não, tá, gente? O olho dele enxergava mais do que o nosso. E isso gerava muito incômodo. Imagina alguém com uma sensibilidade dentária muito grande. Lembra? Você toma uma coisa e dói. Você não tem que usar aquela coisa que diminui. Então, ela usava isso. E o nível intelectual dele superou os outros. E não só, ela disse, olha, eu encontrei 12 casos de crianças que enxergam mais do que as outras e eram consideradas retardadas. Tá? Por quê? Porque ela simplesmente não se adapta. A gente não ouviu falar? O Divaldo não fala sobre isso, sobre essas crianças? Agora, mas eu achava que ela era mais inteligente. Ela é, só não consegue manifestar. Então, todo autista é uma deficiência perispiritual que veio do passado. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho essa questão da deficiência. O que realmente é uma deficiência? E eu vou falar pessoalmente, né? Eu tenho 3 filhos. 36, né? Perdi vários, então são 3. E me chamaram na escola para falar do meu filho do meio. Olha só, mãe, é o seguinte, ele tem problemas, você precisa de um especialista, porque ele não aprendeu a ler, ele tem déficit de atenção, ele tem... Então, nós conversamos aqui numa reunião, falamos com alguém, e aparentemente, como assim? Tem uma coisa errada aí. Eu sei que a mãe não quer ouvir algo como isso, mas como você está dizendo que o Arthur não aprendeu a ler? Ué, é o que mais lê em casa. Não, o Arthur não sabe ler. Não, o Arthur sabe ler. Ele é o que lê. Vocês não estão confundindo de filho, não? Não é do Eric que você está falando. Não, o Arthur lê muito bem, ele lê livros. Mas atenção, você está dizendo que o Arthur tem déficit de atenção? O Arthur é campeão carioca de xadrez. Ele joga com 3 pessoas ao mesmo tempo e ganha. Sim, mas na escola. Aí eu imaginei, porque eu já usei esse truque antes, né? Eu chegava num lugar que eu não gostava, não queria, normalmente na evangelização, eu fingia que era autista. Eu ficava olhando para o lado para ninguém me perguntar nada.
Daí entrava e ficava assim. Ele fazia a mesma coisa, era chato, só que em vez de reagir, que o outro filho reagia, fazia bagunça, ele fingia que era autista. Não sei, não sei, não sei. E é isso. Como eu fiz, também entendi perfeitamente bem. Eu entrava na evangelização e era autista. Acontece. Então, será... Você tem ideia de quantas crianças superdotadas, tá? Não aprendem a ler, não aprendem a escrever, não conseguem acompanhar algo escolar, porque elas se sentem profundamente lesadas? Que o nosso processo escolar, ele tende a nivelar por baixo, sem respeitar diferenças individuais do talento, e que para uma pessoa assim, muito sensível, isso é extremamente doloroso, tá? Então, eu já travei contato com várias crianças nessa estrutura. Ah, ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. Mas fala inglês perfeitamente, fala em francês, fala alemão, fala um monte de coisa. Menos português. Aí disse, por que será? É deficiência? Então, olha, todo mundo é autista agora. Então, se bobear, tá olhando muito estranho. Estou sentindo um autismo na sua parte. Ok, gente? Então, o autismo existe, sim. É um transtorno, tem exames que fundamentam isso. Existem alguns quadros em que você não é muito nítido? Sim, mas eu acho que as pessoas estão criando... É menos doloroso, né? Então, eu não quero dizer que a pessoa tem um transtorno assim, então diz outra coisa. Não, ela não é psicótica, ela é borderline. Não, ela não tem um transtorno de personalidade psicótica, ela é narcisista. Ela não tem um transtorno psicopático, é só narcisismo, é uma crueldade, assim, é menos ruim, né? Eu acho que isso é mais politicamente correto. Eu sou da época que tinha neurose, psicose, esquizofrenia, as coisas básicas. Eu ainda são com variações de sintomatologia. Ok? Tudo bem, é muito antigo isso, né? É igual alguém que questionou, né? Você está falando de depressão assim, 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 que não é transtorno químico? Hoje é uma síndrome, sim, mas é qualquer síndrome que causa transtorno químico. Ok? Então, para você ter um quadro depressivo, se não for obsessão, é transtorno químico. E como é que eu sei a diferença? É bem simples, né? É o seguinte, você é normal, aí eu te dou um antidepressivo, aí você toma. O que você sente? Soninho. Se eu te der um antipsicótico, você dorme e baba um pouquinho. Se eu te der alguns calmantes, aí você vai babar muito. Ok? Ok, eu estou com depressão, aí eu te dou um antidepressivo. O que você faz? Melhora. Fica curada. Não, eu melhorei só um pouco, mas continuo ruim. Ou piorei muito. Desde quando você tomar um antidepressivo deixa você doidão? O que faz isso é metanfetamina, cocaína, coisa assim. Esse tipo de coisa não faz, a não ser que seja um quadro obsessivo. Você dá uma droga, libera os canais e piora da obsessão. Então, se você ou não faz nada, ou você melhora. Se piorar, pode não ser isso. Ok? Rapidinho, só rapidinho assim, acrescentando. A Nete tocou num ponto assim, que faz parte dos princípios básicos do Espiritismo, e às vezes, eu acho que está chegando o momento de se falar um pouco mais. Edivaldo trouxe uma contribuição muito grande a respeito disso, está lá na codificação, o reencarne de espíritos de outras localidades, na Terra como em outros mundos. Isso faz parte, é um processo da natureza. Claro que vem se intensificando, isso a gente encontra, né, na obra de Manuel Filomeno de Miranda, a respeito disso. Às vezes tem gente que diz assim, você está falando de extraterrestre? Sim, por que não? O que tem isso de tão extraordinário? Reencarnando. Estou falando de reencarnado, né? Sim, isso faz parte. Tem gente que diz assim, eu queria tanto ver um ET. Se olhe no espelho. Todos nós viemos do espaço. E quem aqui pode dizer se já não reencarnou em outros mundos? Eu quero encerrar essa já que foi só um adendozinho, para você ver que esses diversos graus de autismo, ela foi mais a fundo ainda, claro, pelo conhecimento que tem, porque foi mais ousada mesmo na abordagem. Esse pessoal está trazendo uma contribuição monumental. A gente rotula, né? É autista, ela estuda, é autista, mas tem muita coisa que a gente vai descobrir que é o super-humano que está começando a aparecer com um potencial incrível. E me permite, eu conheci, vou dar um depoimento,
Se não quiser acreditar, isso não vai afetar nada a minha reencarnação. Eu conheci um espírito desencarnado. Falo com muita segurança porque a coisa foi muito bem. E ele atuava no médium, né? Ele não estava vinculado aqui, a gente, à Terra, e estava fazendo um processo de adaptação ao local, ao planeta mesmo, conhecendo muita coisa, atuou em várias ocasiões, conversando a respeito, mas não tinha nada de extraordinário não, era comunicação relativamente comum, como assim, natural, normal. Posteriormente, muito tempo depois, eu tive a oportunidade de ver essa figura reencarnada. E as mesmas características que ele tinha, e que a pessoa não sabia, o pai, e eu conheci de perto, assim, as mesmas características da curiosidade, porque toda criança é curiosa, mas tinha uma característica diferente. Ele fazia e faz. A maneira como pega, como olha, depois coloca lá, era a mesma atitude. Eles estão vindo. E a gente vai ter que se preparar, porque muita coisa a gente vai ter que alterar nesse nosso quadrado de pensamento. A gente vai ter que expandir a nossa mente, a gente vai ter que expandir o coração, a gente vai ter que entender que o Espiritismo é uma doutrina progressiva, por excelência, e a gente vai precisar se preparar para muita coisa, inclusive no âmbito da mediunidade. Mediunidade a gente conhece tão pouco. A mediunidade é extremamente elástica e eu acho que muita coisa vai surgir aí que a gente vai começar a pensar. E muita gente vai ficar feliz, porque diz assim, rapaz, eu tinha isso, mas eu achava que eu não estava enquadrado no que é o médium. Né? Mas é muita coisa do que os médios, se os médios mesmo fossem dizer o que veio, o que sente, o que parece, seriam internados. A maioria. Ou então seriam chamados de obsidiados. Entendeu? Então, tem coisas que ainda não tinha chegado o momento de começar a falar, mas já começou. Eu me lembro de Hermínio Corrêa de Miranda, Diversidade do Carisma, dos Carismas. Gosto. Esse livro fala de uma experiência de um médico que tinha uma percepção diferente do padrão normal. Né? Do quem era. Teve centro espírita que pediu para a pessoa sair, porque ele não sabia como lidar com aquilo. Ele estava enfeixado, uma visão pasteurizada, que era aquela mesma, médico tem que ser isso, vidência é só assim. Quando apareceu alguém completamente diferente, ficou perdido. Então, olha, aqui não é para isso aqui, não sei o quê, e pronto. Então, é muito complexo, mas prepare-se, a gente vai ter muita coisa nessa área, muita coisa que está aparecendo aí, que vai ser fantástico, fantástico. Mas vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu só dizer que a gente pensa logo que o espírito que veio de um lugar é sempre esquisito, estranho, tá? A minha primeira evidência, você fala de extraterrestre e tudo mais, aí alguém pergunta, você acredita nessas coisas? Não estou falando de reencarnação, de extraterrestre mesmo. Isso, olha, sim. E tem algum motivo particular? Sim. Há muito tempo atrás, eu fiz uma pesquisa com o trabalho da doutora Ellen Van Bach. Ellen Van Bach pesquisa reencarnação, com uma metodologia que eu acho a mais incrível. Na verdade, de todos os livros sobre reencarnação, eu acho que o dela é o primeiro que prova, sabe? Por causa do método que ela usou para pesquisar. Tá? Em vez de pesquisar a vida de uma pessoa, ela pegava um grupo muito grande de pessoas, usava a hipnose e regredia em grupo. E fazia perguntas simples. Que roupa você está usando? Sapato, coisas assim, que não afetam você emocionalmente. Ok, isso prova o quê? Nada. Então eu pego 1000 pessoas e pergunto isso e eu começo a computar os resultados. Quando você está inventando, quem é que quer ser um pobre miserável que nunca foi nada? Todo mundo quer ser Cleópatra, né? A Cleópatra, a rainha da Inglaterra, eu fui fulano, cicrano. Olha, eu nasci nessa vida, o que é nada? E nessa, nada também. E nessa, coisa nenhuma. Ninguém, né? É uma questão até da autoestima. E aí, quando ela contabilizou os resultados dessa pesquisa, elas batem exatamente com os dados históricos. Como é que todas as pessoas, em vários locais, em várias circunstâncias, podem mentir dessa maneira? E ela perguntava dados. Que roupa você está usando? Você está usando sapatos. Você está comprando, que dinheiro você está usando? Inclusive moedas raras que ela não sabia que existia e que, posteriormente, veio a encontrar. E todos batem com os dados históricos. Ok? E ela fazia assim, vamos regredir 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos.
E aí ela fazia as perguntas, ok? E ela fez isso e contabilizou. Mas aí ela publicou um outro livro com coisas que não encaixavam, que ela não sabia explicar. E, nesse caso, tinha um engenheiro químico nos Estados Unidos que participou dos eventos. Então, 100 anos, beleza. 500, beleza. 1000, tá? 1500 anos. 2000 anos. Que roupa você está usando? Que sapato você está usando? Botas magnéticas. Que roupa você está usando? Estou usando um macacão. E o que você está fazendo? Estou brincando com o meu microcomputador. Eu disse, não, tem uma coisa errada aqui, né? Aí ela parou, voltou e procurou. Aí trans novamente, voltou e 100 anos, 500 anos, tudo bem. Quando chegar, você consegue localizar sim, aí descreveu os Andes peruanos. O que você está calçando? Botas magnéticas, usando um macacão pressurizado. Estou brincando com meu microcomputador. E do que você morreu? Desequilíbrio eletrolítico. Ela tentou diversas vezes. Não tinha nada estranho nele. Era um engenheiro químico, uma pessoa comum. E nas encarnações anteriores, há menos, chega de 1800, 2000 anos atrás, que ele estava usando botas magnéticas, brincando com o meu computador, lá no Peru. Que a gente já sabe que lá andaram coisas estranhas acontecendo. Pode ser? Né? Ela deixou assim em aberto, não falou que sim nem não, mas para mim foi bacana. Muito bem. Essa pergunta vai para o Marcel, e é muito também oportuno, como todas foram feitas, né? O aprendizado é grande, necessário para o nosso crescimento, que diz assim: a criança homossexual é resultado do meio ou ela já nasce porque é? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a questão do sexo nas questões 200 até 202. Quando ele pergunta às vozes venerandas da imortalidade se os espíritos têm sexo. Vamos ficar só na pergunta. Pode ter duplo sentido. Se eu fosse desencarnado e estivesse respondendo a Kardec, eu mandaria pelo médium a seguinte resposta. Você está perguntando quanto à anatomia ou quanto à psicologia? Aí Kardec teria que fazer a 201, letra A. Não, eu estou perguntando quanto à anatomia. Aí no além, os homens continuam com a anatomia externa, pênis, as mulheres continuam com a anatomia interna, vagina e todos os órgãos anexos até o útero. É isso. Ou se, ao desencarnar, perde completamente a função. Mas você vê que os espíritos responderam para Kardec genericamente. Pergunte a um espírito especificamente, receberá uma resposta específica. Pergunte genericamente, eles responderão genericamente. Eu sou médium genérico? É. Agora, perguntar, eu sou médium de materialização? Não. Eu especifiquei depois qual era a mediunidade que eu queria ter. E eles disseram, não, não é. É de outra coisa. Mais ou menos para a gente ter a noção do jogo de resposta. Não, os espíritos não têm sexo. Complicou, né? Mas o que é que a gente chama de espírito? O conjunto, que é o perispírito também, porque o ser humano pode ser comparado, quando reencarnado, a um ovo. Casca é o corpo. Clara é o perispírito. Gema é o espírito. Desencarno, perco a casca. Fico só a clara e a gema. Eu tenho uma clara. Eu não tenho gema. Eu sou a gema. Primeiro, cuidado com as palavras. Eu sou a gema e eu tenho uma clara. Eu quero saber se no além essa clara se manifesta como eu era, masculino ou feminino. Joana de Ângeles saiu de Kardec. Vamos para Joana de Ângeles, Após a Tempestade. Capítulo 9, em que ela aborda sobre sexualidade. O espírito transita, tecnicamente falando, por 4 expressões da sexualidade: assexualidade, bissexualidade,
heterossexualidade e homossexualidade. Joana de Ângeles coloca 4 expressões técnicas da viagem evolutiva do espírito por essas 4 expressões. Hoje no Brasil, segundo a senadora Damares, que foi ministra e é terrivelmente evangélica, como ela gosta de dizer, porque é cantora gospel e também atua nas igrejas, ela disse em uma entrevista, num podcast, que existe hoje no Brasil 72 expressões de sexualidade. 72. Entre os quais uma me chamou a atenção, pansexual. É a pessoa que tem tendência a gostar de objetos. Eu me namorei desse copo. Quer casar comigo? Eu gosto de coisas. Eu amo minha bicicleta e gosto de minha namorada. Notem a expressão. Eu apaixonado pela minha Ferrari. E sua esposa, eu gosto um pouquinho dela. Então, transfere-se uma paixão desmedida para um objeto e a outra pessoa. Mas estamos vivendo uma época em que se amam coisas e se gostam de pessoas. Se leva o pai velho, doente, cansado para o asilo e coloca ele lá e vai para a praça toda noite levar o pet para fazer xixi e cocô. Com o pet eu passeio. O velhinho que me deu a vida, eu jogo no abrigo. Estamos tendo inversão de valores na nossa sociedade. Então, o espírito mergulha na matéria para viver essas expressões, porque elas dependem da sua programação evolutiva. E programação evolutiva é outro campo que o movimento assimilou à luz da obra de André Luiz, como se todo mundo tivesse uma programação feita pelos mentores. A cada minuto, cada hora que nós estamos aqui, 1 hora, 60 minutos, mais de 15 mil pessoas nasceram na Terra, em 1 hora. No mesma hora, morreram aproximadamente entre 8 a 9 mil. A natalidade é maior do que a mortalidade. Nasce mais do que se morre. A ciência hoje dá muita qualidade de vida no campo da medicina. Onde é que a gente vai ter tanto mentor para de hora em hora estar fazendo um mapinha de reencarnação? Como programar o estupro? A mulher está indo caminhando por um lugar, tem um tarado, psicopata. Pega ela, estupra com violência, ela está fértil. O espermatozoide projetado por ele dentro do corpo dela com violência, espermatozoide não tem ética, ele faz o caminho que tem que fazer, daqui a 1 mês ela descobre que está grávida, daqui a 9 meses ela pare o filho do estupro, o filho da violência. E foi que programou a reencarnação desse infeliz. Só se o mentor era consorciado com o estuprador. Estava assim, conluio com o estuprador. Faça um mapa aí ligeirinho. Tem lógica isso. E o Espiritismo pede lógica, pede bom senso, pede raciocínio. Toda reencarnação na Terra tem programação feita pela lei de causa e efeito, ação e reação. E essa lei está na nossa intimidade profunda. E ela nem foi abordada por Allan Kardec na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Você tem 10 leis ali, da lei de adoração, a lei de amor, justiça e caridade é útil. Mas não tem nenhuma em que Kardec colocou a palavra. Agora vamos abordar a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito. Ele não abordou, mas ela perpassa todas as 10. Ela está implícita em todas as 10. Kardec fala dela o tempo todo com outra nomenclatura, outras expressões para a época. Então, todo mundo tem uma programação, porque ela é feita pela lei divina que está em nós. O que eu fiz é uma ação, vai gerar uma reação no tempo e no espaço. Algumas serão de imediata, outras mediatamente e outras virão tardiamente os seus efeitos. Então, o espírito vai ter o sexo de que necessita o seu processo evolutivo. Então, quando estamos analisando a homossexualidade, vale a pena analisar sexo e obsessão
de Manuel Filomeno Batista de Miranda, cujo último livro já está psicografado. Estamos aguardando publicação, é o último de Miranda por Divaldo. Não sabemos ainda o enredo, muito menos o título, mas deve sair talvez até o final do ano ou início de 2026. Em Sexo e Obsessão, Miranda aborda o drama do padre Mauro, um personagem muito complicado ali, os conflitos que ele teve naquela encarnação, a fuga para a Igreja Católica, na tentativa do celibato e da vida sacerdotal, ele negar o conflito que tinha, mas era um pedófilo, participando de uma rede internacional de pedofilia pela internet, se valendo da condição dele de professor numa escolinha, onde ele conseguia as fotos dos meninos para abastecer os outros pedófilos, até que foi desmascarado e afastado da igreja para tratamento. No além, ele não é Padre Mauro, ele é Madame X. Ele assumia, no além, a personalidade de uma antiga Maria Machadão, que comandava um meretrício na periferia de Paris, um século antes, e que era profusamente frequentado por altas figuras da corte e até da Igreja Católica de Paris, frequentava esse bordel. Eram sacerdotes durante o dia, mas eram homens depravados durante a noite. Havia leilões até de virgindade de meninos e meninas. Madame X estava lá, agora é o Padre Mauro. Bom, mas de uma mulher, então, ele veio e reencarnou nessa existência como homem? É. Veio na polaridade contrária, mas veio com os tormentos internos. Então, a questão de normalidade, nós temos que tomar cuidado com essa expressão. O que é normal e o que é anormal? Depende da ótica e do ponto de vista que eu olho. Então, devemos olhar a pessoa que adotou ou que se define como homossexual com a absoluta naturalidade. Aceitá-lo como pessoa humana, dar o valor que ele merece. Que quando eu advoguei em Salvador, numa adoção, juizado de menores, para 2 homens casados na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, com certidão de casamento expedida. Ele, um deles, médico pediatra, o outro professor da Universidade Federal da Bahia. Vieram à Bahia para adotar. Contrataram-me, eles adotaram uma criança, menino, de 8 meses com lábio leporino, rasgado a fenda aqui, que até o nariz, o rasgo da fenda lábio leporino. Audiência, a juíza, hoje minha amiga pessoal, e aí entramos, foi lá, vocês somos casados, doutor. Vocês são casados? Eu digo, página 7 do processo, doutor. O cerdão do casamento aí, expedido pelo cartório de Praia Grande, litoral de São Paulo. Vocês sabem que a criança tem lábio leporino? O médico, eu sei, doutora, eu sou cirurgião pediátrico. Eu vou fazer tantas cirurgias quanto for necessária para recuperar o lábio dele. Ele vai ter o véu palatino e o lábio absolutamente normal. Ok. A juíza deu sentença ali, com todo mundo saiu. Doutor Marcel, você está aqui, fechou a porta. Mas o senhor é espírita, sou até a medula dos ossos. E o senhor advogou para 2 homossexuais. Advoguei, doutora. Qual o problema? Não, eu pensei que vocês, no plural, eram contra. Não, doutor. São cidadãos, pagam impostos, são pessoas honradas. Eu prefiro ser advogado desses 2 homens do que ser advogado de um heterossexual promíscuo. Eu não tolero vulgaridade, mas eles são dignos. Toda a documentação foi apresentada, está aí à sua frente. E essa criança terá um lar e terá respeito, terá dignidade. Pior é um lar sob outra formação indigno. Ou ela apodrecer, ficar dentro do abrigo até os 18 anos. Depois a dona do abrigo, a supervisora dizer, Rua, você tem 18 anos, cuidei de você, criança e adolescente, agora vá se virar. E ele sai com aquele lábio rasgado para ser chamado de monstro na rua. O médico vai cuidar dela. Então nós, os espíritas,
Não temos preconceito, mas nós acatamos o preconceito dos outros. Quem tiver, eu tolero a pessoa, lamentando que ela não esteja nesta fase de ser preconceituosa, mas nós não podemos, eu não posso ter preconceito, mas tolero de quem tem, como ainda uma possibilidade evolutiva que não cresceu. Então, o número de homossexuais, como diz Manuel Filomeno Miranda, em Sexo e Obsessão, vai ser enorme para o futuro, porque muitos vão reencarnar com esse acidente de percurso evolutivo, para usar aqui uma expressão de Carneiro de Campos, no livro Trilhas da Libertação, onde ele também, num capítulo, aborda esse assunto. É um acidente de percurso evolutivo, onde o espírito vai viver uma experiência para granjear valores até o dia que ele vai atingir a supersexualidade. Funde o ânimos, a ânima, o yin e o yang, não manifesta mais sexo ou atração como nós conhecemos na Terra. Manifestará o amor universal na união com Deus.